O mundo como conhecemos pode desaparecer em questão de segundos. Em uma quinta-feira comum de março, às 14h23, todas as redes elétricas do planeta simplesmente pararam de funcionar. Não houve explosões, não houve avisos. Apenas um silêncio absoluto que engoliu a civilização moderna. Esta é a história de como a humanidade enfrentou o maior desafio de sua existência. Este cenário não é apenas ficção científica distante. Especialistas em segurança energética alertam constantemente sobre a vulnerabilidade de nossa infraestrutura elétrica. Tempestades solares, ataques cibernéticos coordenados ou falhas em cascata podem provocar apagões regionais que duram dias. Mas imaginem se fosse global e permanente. Imaginem se toda nossa dependência tecnológica se tornasse nossa maior fraqueza. Durante os próximos 30 minutos, vocês acompanharão uma narrativa completa sobre sobrevivência em um mundo sem eletricidade. Veremos como diferentes grupos de pessoas reagiram, quais estratégias funcionaram e quais levaram ao desastre. Esta não é uma história sobre super-heróis ou tecnologia mágica, mas sobre pessoas comuns enfrentando circunstâncias extraordinárias. Como alguém que pesquisa cenários de colapso civilizacional há anos, baseei esta narrativa em estudos reais sobre resiliência urbana e rural. Consultei especialistas em sobrevivência, antropólogos e engenheiros para criar um cenário plausível. Cada elemento desta história tem fundamentação na realidade de como sociedades respondem a crises extremas. Os primeiros momentos após o apagão revelaram algo fundamental sobre a natureza humana. Enquanto alguns entraram em pânico imediato, outros mantiveram a calma e começaram a se organizar. Essas reações iniciais determinariam quem sobreviveria às semanas seguintes, quando a verdadeira magnitude da catástrofe se tornaria clara para todos. Sarah Martinez estava terminando uma cirurgia no Hospital Geral quando todas as luzes se apagaram simultaneamente. Os geradores de emergência, que deveriam ativar automaticamente, permaneceram silenciosos. No centro de controle de tráfego aéreo do Aeroporto Internacional, dezenas de pontos luminosos desapareceram das telas, deixando controladores em completa escuridão. Estes eram apenas os primeiros sinais de que algo terrível havia acontecido. O que torna um apagão global possível reside na interconectividade de nossos sistemas. As redes elétricas modernas operam como um organismo único, onde a falha de um componente pode causar efeito dominó. Transformadores de alta voltagem, sistemas de controle computadorizados e centros de distribuição trabalham em sincronismo perfeito. Quando esse equilíbrio se rompe completamente, o colapso é instantâneo e devastador. Diferentes teorias emergiram sobre as causas do apagão. Alguns especialistas apontavam para uma tempestade solar de magnitude sem precedentes, capaz de fritar todos os equipamentos eletrônicos simultaneamente. Outros suspeitavam de um ataque cibernético coordenado por uma inteligência artificial hostil. Havia também a possibilidade de sabotagem física em pontos estratégicos da rede elétrica global, executada com precisão militar. Para compreender a magnitude do problema, imagine tentar fazer café sem cafeteira elétrica, fervendo água sem fogão elétrico, em uma cozinha sem luz natural. Multiplique isso por bilhões de pessoas tentando realizar tarefas básicas simultaneamente. Agora adicione o fato de que bombas d'água, sistemas de esgoto, semáforos e comunicações também pararam completamente. As primeiras horas foram cruciais porque ainda havia uma ilusão coletiva de normalidade. As pessoas esperavam que a energia retornasse a qualquer momento, como em qualquer apagão comum. Essa expectativa falsa impediu muitos de tomar medidas de sobrevivência imediatas. Enquanto isso, aqueles que compreenderam rapidamente a gravidade da situação já estavam se preparando para uma nova realidade. Marcus Shen, engenheiro de uma empresa de telecomunicações, foi um dos primeiros a perceber que este não era um apagão comum. Seus equipamentos de teste, alimentados por baterias independentes, mostravam que todos os sistemas de comunicação estavam mortos. Não havia sinais de rádio, não havia torres de celular funcionando. O silêncio eletrônico era total e absoluto. Quando sistemas elétricos falham globalmente, a cascata de consequências segue uma ordem previsível e terrificante. Primeiro, as comunicações desaparecem, isolando comunidades e famílias. Em seguida, sistemas de transporte param, deixando milhões presos longe de casa. Sistemas de refrigeração falham, iniciando o processo de deterioração de alimentos em escala mundial. Bombas d'água param,
cortando o abastecimento para cidades inteiras. A teoria mais aceita entre os sobreviventes era a do pulso eletromagnético, EMP, de origem solar. Uma erupção solar de classe X40, 1000 vezes mais poderosa que eventos históricos registrados, teria atingido a Terra em cheio. Diferente de ataques militares localizados, este fenômeno natural afetou todo o planeta simultaneamente, fritando qualquer equipamento eletrônico não protegido por gaiolas de Faraday. Outros grupos desenvolveram teorias alternativas igualmente plausíveis. Uma inteligência artificial militar experimental poderia ter se tornado hostil e atacado simultaneamente todos os pontos vulneráveis da infraestrutura global. Ou talvez uma arma quântica experimental tenha criado um campo de interferência permanente, impedindo o funcionamento de qualquer dispositivo eletrônico em escala planetária. Independente da causa, a realidade era inescapável. A civilização moderna havia retrocedido 200 anos em questão de segundos. As pessoas que aceitaram essa nova realidade mais rapidamente tiveram vantagem significativa na corrida pela sobrevivência que estava apenas começando. Doutora Helena Vasquez, médica e sobrevivencista amadora, transformou sua casa em um centro de comando nos primeiros dias. Ela havia armazenado suprimentos básicos, água potável e equipamentos manuais por anos, preparando-se para cenários exatamente como este. Sua primeira ação foi inventariar recursos e estabelecer comunicação com vizinhos através de um rádio amador protegido em uma caixa metálica. A sobrevivência urbana pós-apagão depende fundamentalmente de 3 elementos: água, comida e segurança. Sem bombas elétricas, a água encanada para nas primeiras 24 horas. Reservatórios urbanos se esgotam rapidamente quando milhões de pessoas consomem simultaneamente sem reposição. Alimentos perecíveis começam a estragar imediatamente, criando uma corrida desesperada aos supermercados enquanto ainda há luz natural. Grupos organizados rapidamente se formaram em diferentes bairros, seguindo padrões sociológicos previsíveis. Comunidades com líderes naturais e estruturas sociais coesas se adaptaram melhor. Bairros com muitos aposentados e pessoas com habilidades manuais desenvolveram soluções criativas mais rapidamente. Áreas com alta rotatividade de moradores enfrentaram mais conflitos internos e desorganização. Um exemplo notável foi o conjunto residencial Jardim das Flores, onde os moradores criaram um sistema de troca baseado em habilidades. Maria, ex-enfermeira, oferecia cuidados médicos básicos em troca de alimentos cultivados por João, jardineiro aposentado. Pedro, ex-militar, organizava a segurança em troca de refeições cozinhadas por Ana em seu fogão a lenha. A chave para o sucesso desses grupos foi estabelecer regras claras e sistemas de liderança democrática rapidamente. Comunidades que perderam tempo em discussões intermináveis ou que permitiram que indivíduos autoritários assumissem o controle geralmente se fragmentaram dentro de semanas, deixando todos vulneráveis aos desafios crescentes. Na segunda semana após o apagão, ondas massivas de refugiados urbanos começaram a deixar as grandes metrópoles. Roberto Santos, contador de São Paulo, juntou-se a um grupo de 50 pessoas caminhando em direção ao interior. Carregavam mochilas improvisadas com mantimentos escassos, esperando encontrar comunidades rurais dispostas a recebê-los. A jornada de 200 quilômetros até a fazenda de um primo distante parecia impossível, mas permanecer na cidade significava morte certa. O colapso urbano segue padrões matemáticos implacáveis. Cidades modernas sustentam densidade populacional muito além da capacidade de seus recursos locais. Sem transporte motorizado trazendo alimentos de regiões distantes, uma metrópole de 10 milhões de habitantes consome seus estoques em menos de uma semana. Sistemas de saneamento falham rapidamente, criando riscos de epidemias que se espalham pela população debilitada. Diferentes rotas de fuga apresentavam desafios únicos para os grupos de refugiados. Rodovias principais ficaram congestionadas com veículos abandonados, forçando longas caminhadas por atalhos perigosos. Pontes se tornaram pontos de controle disputados por gangues oportunistas. Rios ofereciam água, mas também serviam como barreiras naturais que atrasavam grupos por dias enquanto procuravam pontos de travessia seguros. O grupo de Roberto desenvolveu um sistema eficiente de caminhada. Moviam-se antes do amanhecer e após o pôr do sol, descansando nas horas mais quentes. Estabeleceram turnos de vigilância e códigos silenciosos para comunicação. Evitavam contato com outros grupos grandes, mas ajudavam famílias isoladas quando possível.
Essa estratégia de baixo perfil e cooperação seletiva mostrou-se fundamental para sua sobrevivência. Muitos grupos nunca chegaram aos seus destinos. Alguns se fragmentaram devido a conflitos internos sobre direção ou distribuição de recursos. Outros foram interceptados por comunidades rurais hostis que viam os refugiados urbanos como ameaças aos seus próprios recursos limitados. Os grupos que sobreviveram foram aqueles que conseguiram equilibrar solidariedade interna com adaptabilidade às circunstâncias em constante mudança. A Fazenda Santa Rita, propriedade da família Oliveira há 3 gerações, tornou-se um oásis de estabilidade em meio ao caos generalizado. José Oliveira, patriarca de 70 anos, havia mantido práticas agrícolas tradicionais mesmo com a modernização. Possuía cavalos para transporte, ferramentas manuais, um poço artesiano e conhecimento sobre preservação de alimentos sem refrigeração. Sua propriedade oferecia tudo necessário para sustentar não apenas sua família, mas também alguns refugiados urbanos cuidadosamente selecionados. Comunidades rurais possuíam vantagens evidentes na nova realidade pós-elétrica. Muitos fazendeiros ainda mantinham equipamentos mecânicos antigos, bombas manuais e geradores movidos a combustível. Conhecimentos sobre agricultura, criação de animais e medicina natural permaneceram vivos entre populações rurais. Densidade populacional menor reduzia a competição por recursos básicos e facilitava o controle de acesso ao território. No entanto, essas comunidades enfrentavam dilemas éticos complexos sobre como lidar com refugiados urbanos. Alguns líderes rurais, como José Oliveira, adotaram políticas seletivas, aceitando apenas pessoas com habilidades úteis, médicos, engenheiros, professores ou artesãos. Outras comunidades fecharam-se completamente, utilizando armas para defender suas propriedades contra qualquer aproximação externa. A comunidade de Vale Verde desenvolveu um modelo interessante de integração controlada. Estabeleceram um período de teste de 3 meses para novos chegados, durante o qual precisavam demonstrar valor através de trabalho e comportamento cooperativo. Teresa, ex-enfermeira de hospital, ganhou aceitação permanente após salvar a vida de uma criança local durante uma crise de apendicite, realizando uma cirurgia improvisada com ferramentas esterilizadas no fogo. O sucesso dessas comunidades rurais dependia fundamentalmente de liderança sábia e sistemas claros de governança. Líderes que conseguiram equilibrar proteção de recursos locais com humanidade seletiva criaram núcleos de civilização que se tornaram sementes para a eventual reconstrução. Aqueles que escolheram isolamento total ou agressividade excessiva muitas vezes enfrentaram ataques de grupos desesperados organizados. 3 meses após o apagão, estruturas sociais completamente novas emergiram das ruínas da civilização moderna. O grupo dos engenheiros, liderado por Carmen Rodrigues, estabeleceu-se em uma pequena cidade abandonada e começou a restaurar infraestruturas básicas usando tecnologia pré-elétrica. Construíram moinhos de vento para moer grãos, sistemas de aquedutos gravitacionais e oficinas mecânicas movidas à força humana. Sua expertise técnica os tornou parceiros comerciais valiosos para comunidades rurais vizinhas. A formação desses novos grupos sociais seguiu princípios antropológicos fundamentais observados ao longo da história humana. Grupos de 20 a 50 indivíduos mostraram-se mais estáveis, permitindo conhecimento pessoal entre membros enquanto mantinham diversidade de habilidade suficiente. Liderança emergiu naturalmente baseada em competência demonstrada, não em autoridade prévia. Rituais e tradições se desenvolveram rapidamente para fortalecer coesão grupal. O clã dos comerciantes especializou-se em facilitação de trocas entre comunidades isoladas. Utilizavam cavalos e carroças para transportar mercadorias, informações e pessoas através de territórios perigosos. Desenvolveram sistemas sofisticados de contabilidade baseados em escambo, criando uma moeda informal baseada em itens universalmente úteis: sal, ferramentas, medicamentos e sementes. Sua neutralidade armada permitia passagem segura através de territórios controlados por facções hostis. A Irmandade dos Médicos formou-se ao redor de profissionais de saúde que se recusaram a abandonar suas responsabilidades éticas. Viajavam entre comunidades oferecendo tratamento médico em troca de suprimentos e proteção. Desenvolveram técnicas de medicina tradicional adaptadas aos recursos disponíveis: antibióticos naturais, cirurgias com instrumentos improvisados, tratamentos psicológicos para trauma coletivo.
Sua presença frequentemente mediava conflitos entre grupos rivais. Essas novas tribos demonstraram que a especialização continuava sendo vantajosa mesmo sem tecnologia moderna. Grupos que tentaram ser completamente autossuficientes enfrentaram limitações severas de conhecimento e recursos. Aqueles que desenvolveram expertises específicas e estabeleceram redes comerciais prosperaram relativamente, criando os primeiros sinais de uma nova economia pós-colapso. O primeiro inverno pós-apagão testou todos os grupos de sobreviventes de maneiras que poucos haviam antecipado adequadamente. A comunidade do Porto, estabelecida em uma cidade costeira, enfrentou tempestades devastadoras sem sistemas de aquecimento central ou iluminação elétrica. Marina Souza, líder eleita do grupo, organizou turnos contínuos para manter fogueiras acesas e distribui os poucos cobertores disponíveis entre crianças e idosos. A mortalidade durante os meses frios revelou brutalmente quais preparações haviam sido insuficientes. Inverno sem eletricidade transforma desafios de sobrevivência em questões de vida ou morte imediata. Temperaturas internas de residências despencam rapidamente sem aquecimento artificial, causando hipotermia mesmo em climas temperados. Consumo de lenha aumenta exponencialmente, esgotando rapidamente florestas próximas a assentamentos. Alimentos congelam sem controle, desperdiçando recursos preciosos ou criando falsas sensações de segurança sobre conservação. Diferentes comunidades desenvolveram estratégias variadas para enfrentar o frio extremo. O grupo da Biblioteca Central transformou o edifício em abrigo coletivo, queimando livros menos essenciais para aquecimento enquanto preservava conhecimentos técnicos e médicos. Isolaram um andar inteiro com cortinas e tapetes, concentrando corpos humanos para maximizar calor compartilhado. Estabeleceram horários rigorosos para conservar combustível e oxigênio. A fazenda dos irmãos Silva demonstrou preparação excepcional através de técnicas tradicionais de conservação. Haviam construído estufas improvisadas para manter cultivos durante o inverno, utilizando esterco animal para gerar calor natural. Defumaram carnes durante o outono, criando estoques que duraram toda a estação fria. Isolaram celeiros com palha e construíram abrigos subterrâneos que aproveitavam o calor geotérmico natural do solo. As comunidades que sobreviveram ao primeiro inverno emergiram transformadas e fortalecidas. Desenvolveram conhecimentos práticos sobre isolamento térmico, conservação de combustível e medicina de emergência para hipotermia. Mais importante, estabeleceram precedentes de cooperação sob pressão extrema que se tornaram fundações culturais para os desafios dos anos seguintes. Na primavera seguinte, uma missão crucial emergiu entre os grupos sobreviventes: recuperar conhecimento técnico antes que fosse perdido para sempre. Professor Miguel Torres, ex-docente de engenharia, liderou expedições às universidades abandonadas para resgatar livros, manuais e equipamentos que pudessem ser úteis na reconstrução. Bibliotecas técnicas tornaram-se tesouros mais valiosos que ouro, contendo informações sobre metalurgia, agricultura, medicina e construção que poderiam acelerar significativamente o processo de recuperação civilizacional. A preservação do conhecimento humano tornou-se um desafio existencial para a espécie. Milhões de anos de descobertas científicas e técnicas estavam armazenados em dispositivos eletrônicos agora inutilizados. Gerações inteiras haviam crescido dependendo de motores de busca e bases de dados digitais, perdendo habilidades fundamentais de consulta e memorização. Bibliotecas físicas, frequentemente negligenciadas antes do colapso, tornaram-se santuários de sabedoria ancestral. O projeto Prometheus, iniciado por Torres e outros acadêmicos sobreviventes, estabeleceu centros de cópia manual em várias regiões. Escribas voluntários dedicavam horas diárias transcrevendo informações críticas, técnicas de purificação de água, princípios de construção, receitas medicinais, métodos agrícolas e fundamentos de geração de energia. Priorizaram conhecimentos que poderiam ser implementados imediatamente com recursos disponíveis na nova realidade. Descobertas surpreendentes emergiram durante essas expedições de resgate. Livros de tecnologia dos anos 1800 e 1900 mostraram-se extremamente relevantes, detalhando métodos de produção que não dependiam de eletricidade. Manuais de medicina militar continham técnicas de cirurgia de campo adaptáveis às condições atuais. Textos sobre agricultura tradicional ofereciam alternativas aos métodos modernos baseados em fertilizantes sintéticos e maquinário elétrico.
A democratização desse conhecimento recuperado tornou-se fundamental para prevenir o surgimento de hierarquias baseadas em monopólios de informação. Comunidades que compartilharam livremente suas descobertas desenvolveram relações comerciais mais estáveis e sistemas de inovação colaborativa. Aquelas que tentaram usar conhecimento como ferramenta de poder encontrarão-se isoladas e vulneráveis a ataques de grupos rivais. O segundo ano pós-apagão trouxe inevitáveis conflitos territoriais entre comunidades crescentes que competiam por recursos limitados. A Guerra da Represa do Vale, como ficou conhecida, eclodiu quando 3 grupos diferentes reivindicaram direitos exclusivos sobre uma usina hidrelétrica abandonada que poderia ser restaurada para funcionamento básico. Capitão Andrade, ex-militar que liderava os Defensores do Norte, organizou uma coalizão para expulsar os outros grupos pela força, resultando no primeiro conflito armado organizado da nova era. Conflitos pós-colapso seguem padrões diferentes de guerras convencionais devido à escassez de munição e combustível. Batalhas prolongadas tornam-se insustentáveis quando cada bala disparada representa recursos preciosos que não podem ser facilmente substituídos. Estratégias militares retornaram a táticas medievais: cercos, emboscadas, combate corpo a corpo com armas brancas. Psicologia de guerra mudou drasticamente quando combatentes conheciam pessoalmente tanto aliados quanto inimigos. A resolução do conflito da represa estabeleceu precedentes importantes para disputas futuras. Helder Maria Benedita, respeitada líder espiritual, mediou negociações que resultaram no Pacto das Águas. Este acordo criou um consórcio tripartite para a administração da facilidade, com cada grupo contribuindo trabalho especializado. Os defensores forneceram segurança, os técnicos da cidade realizaram reparos, e os agricultores do vale forneceram alimentos para a força de trabalho. O sucesso dessa mediação inspirou a formação da Liga das Comunidades Livres, uma confederação informal que estabeleceu princípios básicos para a resolução de disputas. Criaram um código de lei simples baseado em direitos de propriedade, regras de comércio e protocolos para julgamento de crimes. Estabeleceram um sistema de arbitragem rotativo onde líderes neutros de comunidades distantes mediavam conflitos locais. Alianças defensivas também emergiram em resposta a ameaças externas. Grupos de bandidos organizados, conhecidos como Corvos Negros, atacavam comunidades isoladas para saquear recursos. A Aliança dos Vales, formada por 8 comunidades rurais, criou milícias coordenadas e sistemas de comunicação por sinais de fumaça que permitiam respostas rápidas a ataques. Sua cooperação militar bem-sucedida evoluiu naturalmente para intercâmbios comerciais e culturais mais profundos. O terceiro ano marcou o início de uma renascença tecnológica baseada em princípios fundamentais de engenharia aplicados com recursos limitados. Engenheira Sofia Cardoso desenvolveu um sistema de comunicação usando espelhos e código Morse que permitia mensagens instantâneas entre comunidades separadas por dezenas de quilômetros. Sua rede de torres de sinalização, construídas em topos de morros, revolucionou o comércio e a coordenação defensiva entre grupos aliados, demonstrando que inovação continuava possível mesmo sem eletrônica moderna. Inovações pós-colapso focaram em soluções simples, robustas e reparáveis localmente. Tecnologias que dependiam de cadeias de suprimento complexas ou materiais sintéticos foram abandonadas em favor de alternativas baseadas em recursos naturais abundantes. Madeira, metal reciclado, couro, fibras vegetais e força humana ou animal tornaram-se bases para novas invenções. Simplicidade operacional tornou-se mais valiosa que sofisticação técnica. O coletivo dos inventores, estabelecido em uma antiga escola técnica, especializou-se em adaptar tecnologias históricas para necessidades contemporâneas. Reconstruíram prensas tipográficas para produzir literatura e manuais técnicos. Desenvolveram destilarias para produzir álcool combustível e medicinal. Criaram sistemas de purificação de água usando cascalho, areia e carvão ativado produzido localmente. Suas oficinas tornaram-se centros de treinamento onde conhecimento técnico era transmitido através de aprendizado prático. Uma inovação particularmente importante foi o desenvolvimento de baterias primitivas usando materiais disponíveis, placas de metal, soluções salinas e ácidos orgânicos. Embora produzissem energia limitada, eram suficientes para operar equipamentos médicos essenciais, sistemas de comunicação de baixa potência e iluminação de emergência. A capacidade de gerar eletricidade, mesmo em pequenas quantidades, representou um salto psicológico significativo para comunidades que haviam se resignado a uma existência completamente pré-industrial.
Essas inovações espalharam-se rapidamente através das redes comerciais estabelecidas. Comunidades que investiram em pesquisa e desenvolvimento, mesmo com recursos escassos, ganharam vantagens comerciais significativas. Seus produtos e conhecimentos técnicos tornaram-se moedas de troca valiosas, estabelecendo-as como centros de influência regional e acelerando seu próprio desenvolvimento através de recursos adquiridos em comércio. No quarto ano após o apagão, comunidades estabilizadas começaram a investir energia em atividades culturais e artísticas que haviam sido consideradas luxos desnecessários durante a fase de sobrevivência imediata. A Companhia Teatral dos Refugiados, formada por artistas urbanos que haviam encontrado lar na comunidade do Lago Azul, começou a apresentar peças que processavam coletivamente o trauma do colapso civilizacional. Suas apresentações se tornaram eventos regionais que fortaleciam laços entre comunidades aliadas e ofereciam catarse psicológica para populações ainda lidando com perdas devastadoras. A arte pós-colapso assumiu funções sociais fundamentais além do entretenimento. Músicos desenvolveram canções que preservavam informações técnicas importantes, transformando conhecimento em tradição oral memorável. Artesãos criaram objetos decorativos que também serviam funções práticas, elevando o moral através da beleza integrada ao utilitarismo. Contadores de histórias emergiram como figuras centrais, preservando memórias do mundo anterior enquanto criavam mitologias para a nova realidade. A Escola de Artes Práticas, estabelecida pela artista e professora Lúcia Santos, desenvolveu currículos que combinavam criatividade com habilidades de sobrevivência. Estudantes aprendiam tecelagem decorativa que produzia roupas funcionais, cerâmica artística que criava recipientes duráveis, e música que incorporava sistemas de comunicação por códigos. Esta integração de estética com funcionalidade tornou-se característica definidora da cultura pós-apagão. Festivais sazonais emergiram naturalmente, celebrando marcos agrícolas e sucessos comunitários. O Festival da Colheita do Vale reunia comunidades regionais para comércio, intercâmbio cultural e competições amigáveis. Estes eventos serviam múltiplas funções, fortaleciam redes comerciais, permitiam troca de informações técnicas, facilitavam casamentos entre comunidades diferentes e mantinham tradições que davam sentido e continuidade à experiência humana. O ressurgimento de atividades culturais sinalizou uma transição psicológica crucial. Comunidades haviam superado a mentalidade de sobrevivência de curto prazo e estavam construindo sociedades sustentáveis de longo prazo. Investimento em arte, educação e celebração indicava confiança no futuro e comprometimento com valores humanos além da mera existência física. No quinto ano, rumores extraordinários começaram a circular através das redes de comunicação. Uma equipe de cientistas em uma instalação militar remota havia conseguido estabelecer comunicação por rádio de longa distância. Dr. Patricia Williams, ex-física nuclear, havia liderado um grupo de especialistas em um bunker subterrâneo equipado com geradores a diesel e equipamentos protegidos contra pulsos eletromagnéticos. Sua mensagem, captada por operadores de rádio amador em várias regiões, trazia a primeira esperança real de restauração tecnológica desde o colapso inicial. A equipe do Bunker Alpha havia passado anos analisando os efeitos exatos do evento que causou o apagão global. Seus dados confirmavam a teoria do pulso solar extremo, mas também revelavam que os efeitos não eram permanentes como inicialmente temido. Equipamentos eletrônicos poderiam ser gradualmente restaurados através de técnicas específicas de reparo e reconfiguração. Mais importante, novos dispositivos poderiam ser construídos usando componentes fabricados com métodos que incorporavam proteções contra interferência eletromagnética. As instruções transmitidas pelo bunker incluíam planos detalhados para construir geradores elétricos básicos usando materiais reciclados, técnicas de soldagem para reparar circuitos danificados e métodos de teste para identificar componentes eletrônicos que poderiam ser recuperados. Estas informações espalharam-se rapidamente através das comunidades técnicas, iniciando projetos ambiciosos de restauração tecnológica em dezenas de locais simultaneamente. A oficina experimental da Cidade Nova tornou-se pioneira na implementação dessas técnicas. Em 3 meses, conseguiram construir um gerador que produzia eletricidade suficiente para iluminar oficinas durante trabalho noturno. 6 meses depois, estabeleceram comunicação por rádio com 5 outras comunidades. 1 ano após receberem as instruções, haviam restaurado energia elétrica limitada para equipamentos médicos essenciais, transformando fundamentalmente a qualidade de vida local. O sucesso desses projetos piloto criou ondas de otimismo que se espalharam muito além das comunidades diretamente envolvidas.
A possibilidade de eventual restauração da civilização tecnológica mudou perspectivas de planejamento de sobrevivência de curto prazo para visões de reconstrução de longo prazo. Jovens que haviam crescido no mundo pós-apagão começaram a sonhar novamente. Os meses que se seguiram ao restabelecimento parcial da energia trouxeram mudanças profundas na estrutura da sociedade humana. As antigas fronteiras nacionais haviam perdido muito de seu significado, substituídas por redes de comunidades interconectadas que compartilhavam recursos e conhecimento. Os governos tradicionais, quando ainda existiam, operavam mais como facilitadores do que como autoridades centralizadas, reconhecendo que o poder verdadeiro agora residia nas mãos daqueles que conseguiam manter as luzes acesas. Sarah observava da janela de seu novo escritório na torre de comando central, um edifício que antes abrigava uma empresa de telecomunicações e agora servia como centro de coordenação regional. As ruas abaixo fervilhavam com atividade, mas era uma atividade diferente da que existia antes do apagão. As pessoas se moviam com propósito, carregando ferramentas e equipamentos, trabalhando em grupos pequenos e eficientes. Os carros eram raros, substituídos por bicicletas e veículos elétricos de pequeno porte que podiam ser facilmente mantidos e reparados. A economia havia se transformado radicalmente, baseando-se agora em princípios de sustentabilidade e resiliência ao invés de crescimento desenfreado. O dinheiro físico havia praticamente desaparecido, substituído por um sistema de créditos energéticos que quantificava não apenas o valor monetário, mas também o custo ambiental de cada transação. As corporações gigantescas do passado haviam se fragmentado em cooperativas menores e mais ágeis, cada uma especializada em aspectos específicos da reconstrução e manutenção da nova infraestrutura. Marcos havia se tornado uma figura central nessa nova ordem, não como um líder político tradicional, mas como um arquiteto de sistemas. Seus conhecimentos técnicos, combinados com sua experiência durante os dias mais sombrios do apagão, o tornaram uma voz respeitada nas decisões sobre como estruturar as redes de energia e comunicação. Ele trabalhava incansavelmente para garantir que os erros do passado não fossem repetidos, implementando redundâncias e salvaguardas que tornariam impossível um colapso tão completo quanto o que haviam experimentado. A educação havia sido completamente reimaginada, com um foco intenso em habilidades práticas e conhecimentos técnicos que haviam se mostrado essenciais durante a crise. As crianças aprendiam não apenas matemática e literatura, mas também eletrônica básica, agricultura urbana, medicina de emergência e técnicas de sobrevivência. Essa nova geração crescia com uma compreensão visceral da fragilidade da civilização e da importância de cada indivíduo na manutenção do tecido social. 5 anos após o grande apagão, a humanidade havia emergido fundamentalmente transformada. As cicatrizes da crise ainda eram visíveis em edifícios abandonados e monumentos às vítimas que não sobreviveram aos primeiros meses caóticos, mas essas marcas serviam como lembretes constantes da importância da preparação e da cooperação. A população mundial havia se estabilizado em um nível menor, mas as comunidades eram mais coesas e resilientes do que nunca. Sarah, agora reconhecida como uma das principais cronistas da era pós-apagão, terminava de escrever suas memórias sobre aqueles dias terríveis e transformadores. Suas palavras não eram apenas um registro histórico, mas um manual de sobrevivência emocional e prática para futuras gerações. Ela descrevia não apenas os horrores do colapso, mas também a beleza inesperada dos laços humanos que se formaram na escuridão, as inovações brilhantes nascidas do desespero e a força coletiva que permitiu à humanidade não apenas sobreviver, mas prosperar de uma forma nova e mais sustentável. A tecnologia havia evoluído em direções que poucos poderiam ter previsto antes do apagão. Os sistemas eram agora projetados com modularidade e reparabilidade em mente, com componentes padronizados que podiam ser facilmente substituídos ou atualizados por técnicos locais. A internet havia sido reconstruída como uma rede verdadeiramente descentralizada, com cada comunidade mantendo seus próprios servidores e roteadores, garantindo que nenhum ponto único de falha pudesse novamente mergulhar o mundo na incomunicabilidade total. Marcos continuava seu trabalho, mas agora com uma perspectiva mais ampla que incluía não apenas a estabilidade técnica, mas também a sustentabilidade social e ambiental. Ele havia ajudado a estabelecer os protocolos Fênix, um conjunto de diretrizes internacionais que governavam o desenvolvimento de infraestrutura crítica, garantindo que todas as sociedades mantivessem a capacidade de funcionar mesmo com recursos limitados.
Esses protocolos haviam se tornado a base de uma nova forma de governança global, baseada em cooperação técnica ao invés de dominação política ou econômica. À medida que o sol se punha sobre uma civilização renovada, as luzes que se acendiam nas cidades não eram mais tomadas como garantidas. Cada lâmpada, cada tela, cada dispositivo eletrônico era um testemunho da determinação humana de aprender com seus erros e construir um futuro mais resiliente. O grande apagão havia custado muito à humanidade, mas também havia dado o presente mais precioso de todos, a sabedoria de valorizar o que realmente importa e a força para protegê-lo. A escuridão havia ensinado o verdadeiro valor da luz, e essa lição nunca mais seria esquecida.